Bora aprender a utilizar este sensor? Esse sensor é um sensor Sharp para medição de distâncias utilizando o infravermelho, e ele possui uma boa precisão para uso em robótica e montagem de equipamentos que você precisa simplesmente verificar aonde está um determinado obstáculo. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsin P&D e hoje você vai aprender a trabalhar com este sensor. E de quebra também vamos mostrar para você como extrair a sua curva do datasheet e implementar no microcontrolador, neste caso utilizando o Arduino. Então pessoal, aqui nós temos o datasheet do nosso sensor Sharp 2Y0A21. Este sensor é um sensor do tipo infravermelho para medição de distâncias. Ele consegue trabalhar em um range de 10 até 80 centímetros, sendo ideal para ser utilizado em máquinas que você precisa ter o posicionamento relativo de determinados componentes, até mesmo em pequenos robôs e carrinhos que você precisa verificar o posicionamento de obstáculos em relação ao seu dispositivo. Lembrando, é claro, até 80 centímetros. Este sensor possui uma precisão razoavelmente boa para aplicações de uso geral. E ele pode trabalhar com uma boa gama de temperatura, Olha só. Aqui nós temos a montagem física dele, onde podemos observar o pino número 1, que é o Vout, ou seja, a tensão relativa ao obstáculo refletindo o infravermelho para o dispositivo. O número 2 é o GND e o número 3 é o VCC. A tensão de alimentação desse dispositivo, como pode ver aqui, tem que ser de menos 0,3 até 7 volts para não queimar ele. Idealmente você vai alimentar ele com 5 volts. E assim nós vamos ter um sinal excursionando na sua saída, que pode ir de 0,25 até 2,15 volts. Para 80 centímetros, o sinal, a referência de saída poderá ser de 0,25 até 0,55 e para 10 centímetros, referência de 10 centímetros, de 1,65 até 2,15 volts. Mas ok, Josias, como é que funciona para eu ler este cara? Bom, ele vai ter no próprio datasheet uma curva característica, mas antes de nós olharmos esta curva, vamos ver ele funcionando no osciloscópio. Então olha só, aqui eu tenho o nosso sensor, onde nós podemos ver as duas lentes, Colocando ele no posicionamento conforme nós vimos ali no datasheet, nós temos o Vout, que é esse fiozinho amarelo, o GND, que é o fio preto, e o VCC, que é o vermelho. A minha fonte de bancada está configurada para 5 volts. Então eu vou fazer o seguinte, vou ligar o fio vermelho no positivo da fonte de bancada, o preto no negativo da fonte de bancada, e vamos ligar o osciloscópio aqui também. Então, ponteira do osciloscópio no Vout. Ok, então aí está o nosso sensorzinho. Aqui no osciloscópio, você já está vendo o sinal de base. Você está conseguindo ver aqui que ele está bem próximo de zero, mas não é zero. Se eu aumentar aqui a escala, nós conseguimos ver o sinal aqui. Temos também um certo ruído. Esse ruído ele é bem normal, afinal de contas, nós vamos sempre ter o ruído das próprias malhas de interligação e do contato do próprio fio. E aqui então podemos observar que ele está em 184 milivolts, dentro do esperado no datasheet. De acordo com o datasheet, essa tensão mínima aqui, ela pode circular de 0,25 volts, 250 milivolts até 550 milivolts. Ele está em 180 milivolts, então vamos considerar que está ainda dentro de um determinado range aceitável. Coloquei aqui o osciloscópio de novo para rodar. Aqui eu tenho uma régua então para ajudar na medição. E olha só, vou colocar esta caixa aqui. Então, conforme eu aproximo a caixa ou afasto ela, nós conseguimos ver lá a mudança desses valores, A mudança dos valores em milivolts. E o valor referente à distância do posicionamento, nós temos
no gráfico que está no datasheet. E aqui está então o gráfico no datasheet, que faz a relação centímetros por tensão. Podemos observar que a tendência deste gráfico lembra uma equação 1 sobre x. Então vamos utilizar exatamente uma equação 1 sobre x para aproximar os valores em centímetros. Mas já aviso para vocês, você não vai ter precisão absoluta utilizando esta relação 1 sobre x. Podemos observar aqui, ó, eu fiz um recorte disso aqui para facilitar a visualização, né? Podemos observar que ele corta o eixo x 0,5 em 61,25 centímetros. 1 ele está cortando em 27,5 aproximadamente. 1,5 ele está cortando em 16,875 aproximadamente. Enquanto 2 ele vai cortar em 12,3, o 2,5 ele corta em 8,75 e o 3 ele corta em 6,25. Podemos observar que quanto menor for a medição, mais ele chega em uma região exponencial, até que chega num ponto que nós não temos mais precisão. Por isso que este sensor ele é colocado como de 10 até 80, pois qualquer coisa abaixo de 10 ele já estoura o erro. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, de 20 até 10 nós vamos ter um erro bem maior do que acima de 20 centímetros, onde ele tende para uma região mais linear. Então é importante salientar isto. Medições muito menores, né, do que 10, medições menores do que 20 e até menores do que 10, você vai ter um erro maior para a sua medição, principalmente ao utilizar a relação 1 sobre x. Aí o que eu fiz? Eu joguei os valores aqui no Excel e simplesmente apliquei uma aproximação usando este 1 sobre x, né? Aí olha só o que acontece. Pegando este valor aqui e aplicando ele, né, 1 sobre x, aplicando 1 dividido pelo valor em tensão, eu tenho esta relação. Relação 2, 1, 0,66 e assim vai indo. Aí o que eu preciso fazer? Eu tenho que aplicar um fator de ajuste. O fator de ajuste aqui eu peguei a partir do valor mais alto, que é o 61,25, dividindo ele pelo valor obtido da equação 1 sobre x. Assim, eu vou pegar este valor de ajuste e multiplicar pelo resultado da equação, obtendo 61,25. Aí a minha equação vai ficar o seguinte, 30,625, ou arredondando, 30 vezes 1 sobre x, onde x é o valor lido na entrada analógica já convertido em volts, ok? Aí eu vou ter, obviamente, um erro, né? Podemos observar que este erro ele vai ficando maior conforme a gente chega para valores menores em centímetro. Como eu posso fazer para ter um erro menor? Simplesmente adotando uma equação polinomial e não uma aproximação como estamos adotando aqui. Entretanto, a aproximação ela se torna bem mais fácil para o microcontrolador calcular do que uma equação polinomial. A equação polinomial ela vai consumir muito mais recursos do microcontrolador. Entretanto, vai garantir uma maior precisão na hora de efetuar a conversão para centímetros. No nosso próximo vídeo eu vou mostrar para você como obter esta equação polinomial e adicioná-la ao microcontrolador para ter um resultado mais preciso na leitura em centímetros do seu sensor Sharp. Então olha só, utilizando essa aproximação eu desenvolvi esse pequeno programinha para Arduino, onde eu criei uma função chamada readSensor. Aqui está o protótipo dela, aqui na linha de número 4. Nós começamos nas linhas 6 até 10 com a função setup, configurando o pino A0 como uma entrada e inicializando a porta serial em 115.200 bps. Também temos aqui na função loop uma escrita sensor out centímetros, né, para indicar que esta é a saída do sensor em centímetros, e chamamos também o serial print ln, enviando o resultado do retorno da função readSensor. A função readSensor possui basicamente 4 variáveis dentro. Uma variável, que é na realidade um array ou um vetor, com n posições, chamado buff. Estas n posições vão ser utilizadas para fazermos uma filtragem linear, uma filtragem simples. Como vocês viram lá no nosso osciloscópio, a saída desse sensor ela é bem ruidosa, então é importante você efetuar uma filtragem. Essa filtragem pode ser um filtro RC na saída do sensor, né, fazendo ela em nível de hardware, ou você pode simplesmente fazer a média dos valores obtidos em um laço de iteração. Então é isso que vamos fazer aqui. Neste exemplo, eu vou fazer
200 iterações, ou seja, eu vou fazer 200 leituras e vou pegar a média das 200 leituras para obter o valor na saída. Isso já vai garantir uma precisão razoável para o nosso sensor. Também temos aqui a variável V de voltage, vamos utilizar para armazenar o valor convertido em tensão. Temos também a variável PCM, que eu vou utilizar para acumular os valores lidos do buffer, e também temos aqui o valor em centímetros para retornar o valor calculado a partir da nossa equação. Aí o que eu tenho? Eu tenho um laço for inicial aqui, que vai de i igual a 0 até nFilter, né? Neste caso aqui vai de i igual a 0 até 200, e aqui dentro eu tenho um outro laço for, que também vai de z igual a 0 até 200 menos 1. Esse cara aqui vai ser utilizado para o deslocamento do nosso buffer. A cada passo de z, ele vai deslocar 1 para o endereço anterior. Então olha só, se z é 0, eu vou ter o buff na posição 0 recebendo buff posição 1. Quando z for 1, ele vai receber, a posição 1 vai receber a posição 2, e assim vai indo. Vai fazer um deslocamento do maior para o menor. Aqui na linha de número 31, quando ele terminou esse deslocamento, eu vou armazenar o valor lido na entrada analógica na última posição do nosso buffer, que é a posição nFilter menos 1. Neste caso aqui é a posição 199, ok? Na sequência, linha 34, nós vamos fazer novamente um laço iterativo que vai de 0 até nFilter, 0 até menor que 200, ou seja, até 199, acumulando os valores dentro da variável PCM. Então aqui eu tenho sempre PCM mais o valor atual de buffer. Aqui na linha 37 eu já faço a conversão. Eu pego este valor acumulado em PCM e divido pelo número de valores que eu tenho, tirando a média, e depois multiplico por 0.00488. Esse 0.00488 é nada mais do que 5 volts, que é a tensão máxima que eu consigo ler na entrada analógica do Arduino, dividido por 1024. Então assim eu já estou convertendo este valor para volts. Aí basta eu aplicar aquela equaçãozinha. 1 sobre x é nada mais do que alguma coisa elevada na menos 1. Então eu posso utilizar a função poll, que já existe no Arduino, passando a tensão e elevando ele na menos 1. Aí eu multiplico este resultado por 24. Espera aí, mas eu não tinha colocado aqui o valor de ajuste como 30, não devia estar multiplicando por 30? Lembra que eu falei para vocês que isso daqui, apesar do gráfico mostrar a mesma tendência, é apenas uma aproximação. Se vocês olharem com cuidado este gráfico, ele não cai exatamente nos valores que nós esperamos, nos pontos que nós esperamos. Ele não bate certinho com o gráfico aqui do datasheet. Então nós precisamos fazer um ajuste fino, simplesmente testando os valores, utilizando uma régua e comparando eles. Aqui eu consegui um valor otimizado colocando a multiplicação por 24. Ele não vai dar exatamente. Vocês vão ver, ele não fica perfeitinho com os valores que nós temos na régua, mas ele já chega bem próximo disto, com uma boa margem de erro. Nós temos um sensor com um resultado bem interessante, sem utilizar uma equação polinomial. Lembrando, vamos demonstrar para vocês como extrair a equação polinomial e atualizar isso daqui para termos resultados mais precisos no vídeo da semana que vem. Então se você é novo aqui no canal e veio dar uma olhadinha sobre esse sensor, cara, assina o canal. Nós sempre temos dicas muito interessantes aqui no canal sobre diversos temas relacionados com tecnologia, e na semana que vem você vai ter o resultado de uma equação polinomial e de quebra vai aprender a extrair esse tipo de equação em qualquer gráfico a partir do Excel. Então vamos mandar isso aqui para o Arduino e ver funcionando na prática. Ok, então nós já temos aqui o Serial Monitor e está tudo montado na bancada. Fio vermelho 5 volts, vai nos 5 volts do Arduino. Fio amarelo está no A0 e o preto está no GND. Já coloquei uma régua aqui para que nós possamos verificar os valores. E vou utilizar este HD aqui como cobaia para nós verificarmos aqui as medições. Eu vou colocar ele por enquanto aqui, bem em 10 centímetros. Vamos ver qual é o valor que ele lê então na saída do monitor serial. 11,6 centímetros. Como comentei com vocês, conforme mais chegamos para o limiar inferior, maior vai ser o erro, principalmente se não utilizarmos a equação polinomial para corrigir estes pequenos erros. Vou colocar ele agora em 15 centímetros. Então aqui está, 15 centímetros, temos 15,7 centímetros. Podem observar, ele está com um valor bem estável aqui, por causa daquele nosso filtro. Depois vamos
modificar o software colocando o laço de iteração para apenas 2 iterações. Vocês vão ver que os valores lidos ali eles vão variar bastante. Vou colocar agora em 20 centímetros. Então nós temos 20,8, 20,7 centímetros. Está bem legal o resultado do nosso sensor. Finalmente em 30 centímetros. No fim de escala aqui da minha régua, então nós temos lá 33 centímetros. Temos um erro ali na faixa de 10%, mas tudo dentro do esperado. Novamente também devido à própria forma de aproximação que nós utilizamos, né? Estamos utilizando uma equação do tipo 1 sobre x, descreve uma hipérbole, o que não é exatamente o que nós temos naquele gráfico, né? E você já veio até aqui neste vídeo, certamente está gostando bastante da nossa demonstração. Deixa aí o like, deixa aquele like para ajudar aí com o crescimento do nosso canal. Agora, vamos, antes de terminar este vídeo, alterar o nosso laço iterativo aqui de 200 para 2. E vamos ver como vai se comportar devido ao ruído que nós temos na saída do sensor. E aí está, olha só. Colocamos para 2, vou colocar esse cara aqui mais para frente, e podemos observar, né, de relance ali, ele varia, inclusive a casa unitária, às vezes ele bota 13, 14, 15, né? Podemos observar com bastante clareza que nós temos uma redução da precisão do nosso sensor, ou diminuir essa velocidade de print aqui para 250 milissegundos, e vamos ver se conseguimos ver melhor, né, essa flutuação. Aí está, olha só, podemos ver ali, ó, temos 13 como valor, né? Ele vai variando de 13 para 14, então o erro ele aumenta bastante sem esse laço interativo. Se colocamos o laço em 200 iterações, nós já temos um erro bem menor, possibilitando assim o uso deste sensor para projetos que necessitam de um pouco maior de precisão na hora de verificar qual é a distância que está do obstáculo. E este foi o nosso vídeo da semana. Espero que você tenha gostado e já deixado aquele like para ajudar com o crescimento do canal. Compartilhe os nossos vídeos com os seus amigos. Certamente você tem amigos que gostam dessa temática de tecnologia e também temática maker. Dúvidas, críticas ou sugestões de temas, utilize os comentários do YouTube. Siga-nos nas redes sociais, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Você tem algum projeto que quer desenvolver conosco, utilize o e-mail contato@bobsin.com.br. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.